São 17h07 até agora, nenhum dos alunos entrou, então estou aguardando.
Bom, gente, como ninguém apareceu, eu vou deixar gravado para vocês o que a gente ia tratar hoje, que é de matrizes. E aí, a respeito das avaliações, eu vou fazer um gabarito, então, para vocês, de resolução, para vocês poderem conferir, que a gente ia tratar disso também hoje, da avaliação 1. Então, vamos lá, eu vou agora para minha tela. Se alguém entrar, eu volto aqui para permitir, ou se alguém entrar pelo link direto, né, que está sempre lá no Classroom, como eu falo, todas as aulas. Enfim, vamos lá. Bom, a gente está começando a estudar matrizes. O que é matrizes? Matrizes é um quadro de dados em que os dados estão organizados em colunas e linhas. Isso é uma matriz. Então, a gente costuma ter uma notação chamada de A, I, J, onde I é linha. Opa, linha. E J é coluna, tá? Então, na minha matriz A e J, eu vou ter, por exemplo, aqui, vamos botar aqui A e 3 pontinhos e deixa eu botar de novo para ficar um pouco maior. Sei lá quantos mais As aqui e aqui um outro. Bom, agora a gente vai colocar esses índices neles para vocês verem como que funciona. Então, aqui eu vou botar mais para cima ele, para poder riscar bem. Aqui. Esse primeiro elemento está representando um elemento, pode ser um número, pode ser uma coisa, enfim, é uma coisa que tem aqui, números, digamos, tá? Então, isso aqui tá na primeira linha, porque eu vou ter outro A aqui, e aí vai, sei lá quantos As, aí vou ter outro aqui. Cada um deles tem um índice, que a gente chama aqui, uma linha e uma coluna diferente. Então, tem o I aqui. Então, esse I, isso aparece lá no material que eu deixei para vocês. Esse I, aqui nesse caso, é a primeira linha, então é linha 1. E qual é a coluna que ele está? Está na primeira linha e também está na primeira coluna, daqui para cá. É a primeira, então é a 1, 1. O que é esse A aqui? Ele está linha, coluna. Então, na linha, ele está na segunda, então é 2. E coluna, ele está na primeira, então é A2, 1. O que é esse outro elemento aqui? Ele está na linha, sei lá qual, não sei, tá? Não sei qual é a linha. Então, eu vou chamar essa linha de M. E aí, a coluna que ele tá é a 1, tá? Então, a coluna é a 1. Então, e aqui? Eu vou botar, deixa eu deixar mais pontinho mais para o lado para a gente ver melhor. Esse aqui, ele tá na linha 1, mas a coluna é 2. Esse outro A aqui, ele tá na linha 2 e na coluna 2. E aí vai, sei lá quantos. Aqui eu tenho alguém que está na linha M, estou chamando de M porque eu não sei que linha é essa, tá? Que aqui, essa reticência quer dizer que passaram sei lá quantas linhas. Então, aqui é M na coluna 2. Aqui, vou ter que de novo aumentar aqui o negócio. Esse aqui, ele está na linha 1. Mas eu não sei qual é a coluna que ele tá, porque aqui é a coluna 1, a coluna 2, e aqui tem várias colunas nessas reticências aqui. Deixa eu arrumar pela milésima vez as reticências, tá? Sei lá quantas colunas passam aqui. E ele tá numa coluna que eu não sei qual é. A linha é a primeira, eu tô vendo, mas a coluna eu não sei, eu chamo de N. E aqui é um A que tá na segunda linha. E qual é a coluna? A coluna eu não sei, né? Então eu vou chamar de N também. Aqui está na terceira linha. E aí, terceira linha, qual coluna? Terceira linha, qual coluna? N, não sei quantas é, né? Porque aqui esses 3 pontinhos estão me dizendo, tem muita linha aqui, não sei quantas, tá? Muita coluna, desculpa. Coluna, então aqui é coluna 1, coluna 2, coluna não sei quantas aqui, coluna N. E nas linhas, a linha 1,
a linha 2, sei lá quantas colunas, aqui tá, sei lá, um monte de desculpa, linhas, sei lá quantas linhas, aí daí linha M. Dei um nome para ela, porque eu não sei qual é a colocação dela. Não sei se é a linha 10, linha 20, linha 50. Então é assim que é a forma genérica da matriz, tá? O que eu quero que vocês passem é para o exemplo, tá? No exemplo, digamos que eu tenho uma matriz, a gente costuma chamar de matriz A, e por letra maiúscula a matriz, e aqui dentro a gente põe em minúscula, tá? Esse a IJ aqui, na verdade, é cada um dos termos, tá? Cada um desses termos é um A e J. E a matriz em si, a gente chama de... Então, deixa eu botar aqui. A matriz em si a gente chama de uma letra maiúscula. Então, digamos que a minha matriz A é assim, 2, menos 3, 1, 4. Matriz bem simplesinha. Isso aqui é uma matriz em que o A, 1, 1, ou seja, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, primeira coluna é o 2. O A, 1, 2, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, segunda coluna é o 1. O A, 2, 1, ou seja, segunda linha, é aqui. Coluna 1, aqui, é o menos 3. Então, menos 3. E o A, 2, 2, ou seja, segunda linha, segunda coluna, é o 4. É isso, você precisa identificar, tá? O que é o que em uma matriz. Essa matriz é chamada de matriz 2 por 2. Por quê? 2 linhas, que é chamado de I, e 2 colunas, que é chamado de J. Então, isso aqui a gente diz também que é a ordem da matriz. E quando I, tá? Quando I é igual a J, a matriz tem um nome especial, é uma matriz quadrada. Só quando I igual a J, ou seja, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Então, quando isso acontece, a gente chama de matriz quadrada. Isso é importante, é o nome mais especial que tem de matriz, tá? A gente tem outras matrizes, que nas aulas seguintes vocês vão ver, que tem nomes especiais, mas a matriz quadrada é muito importante, porque existem coisas que só se referem à matriz quadrada. Por exemplo, determinante. Determinante só existe para matriz quadrada. E isso é muito importante, porque se tu pega uma matriz qualquer que a ordem não é de I igual a J, não é 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, enfim, ela não tem determinante. Então, esse é um nome muito especial. Toda vez que falam em algum problema que é uma matriz quadrada, ou que vocês identificam que é uma matriz quadrada, ela tem vários elementos que são diferentes, que são especiais em relação a uma matriz qualquer, tá? Bom, essa é a forma geral, assim, de uma matriz, e aqui um exemplo, tá? Esse aqui um exemplo de uma matriz 2 por 2, que é uma matriz quadrada. Vamos pegar aqui agora... Opa, não é isso que eu queria fazer. Contrário. Agora eu quero falar com vocês uma segunda coisa que é importante. Escrever uma matriz por lei de formação é só para exercício de vestibular, assim, então não é uma coisa que a gente vai precisar muito nesse momento, tá? Mais adiante, se a gente precisar disso, a gente vai fazer algum exercício que precise, que é quando diz o que é cada um desses elementos por uma leizinha de formação, como se fosse assim uma funçãozinha que me dá o A1, A12, o A22 e tal. Isso não é, para esse momento, que é um resumão, assim, não é tão relevante. Então, a gente vai ver as operações. A gente só vai deixar uma de fora hoje, tá? A gente tem as operações de adição, adição e subtração, mesma coisa, porque é o mesmo jeito de fazer, e a gente vai ver a multiplicação por escalar. Ou seja, o que é multiplicação por escalar? Escalar é por número, tá? Um escalar é um número, então é a multiplicação de uma matriz por escalar. Então, vou botar mais para cima. O que é adição, tá? Se eu for fazer, se eu tenho, vamos ver, dadas A, ou seja, a matriz A, 3, 1, 4, 2, 0, 0. Tá? Essa aqui é a minha matriz A, e aqui é a matriz B, é 3, 0, 0, 1, menos 1, 2.
tá? Como é letra A, como é que eu faço A mais B? Como é que eu somo A mais B ou B mais A é a mesma coisa? É só tu pegar os termos que estão nas posições correspondentes e somar. Então, digamos que eu vou somar aqui A com B, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3, vou dar aqui a resposta, tá? Pego o 3 e somo com o 3, que está na mesma posição. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, primeira coluna. Então, 3 mais 3. Claro que eu posso botar o valor direto, tá, gente? Eu estou botando aqui porque a gente está estudando. 1 mais 0. Então, 1 mais 0. Depois o 4. Os 4 eu vou somar com o correspondente lá, menos 1. Então, 4 menos 1. Aqui embaixo, 2 mais o 0. E aí depois o 0 mais 1. 0 mais 1. Bom, a última coisa, esse correspondente aqui, 0 com o 2. 0 mais 2 e fecha. E o que que vai ser a resposta, né, de B mais A? É só fazer essas continhas, 3 mais 3, 6, 2 mais 0, 2, 1 mais 0, 1, 0 mais 1, 1, 4 menos 1, 3, 0 mais 2, 2. Tá aqui, essa aqui é a mais B. Ah, ficou ruim aqui. A mais B, tá aqui a matriz A mais B, tá? Agora, se eu quiser fazer outra coisa, eu quero multiplicar por um escalar, tá? Letra B aqui, vou botar. Faz, por exemplo, 3 vezes a matriz B. Podia ser 3 vezes A, podia ser 3A mais 2B, o que fosse. O que que é multiplicar por escalar? É bem simples também, é só tu pegar cada um dos elementos e multiplicar por esse escalar. Então, fazer 3B é fazer 3 vezes a matriz B. Matriz B é essa aqui. 3, 0, menos 1, 0, 1 e 2. Então, o que que é a multiplicação por escalar? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 0 aqui eu já fiz, né? 3 vezes, que já foi, 3 vezes 1, 3, e 3 vezes 2, 6. Pronto, essa aqui é a matriz 3B. É só isso que tem para fazer. Então, aí eu posso, claro, fazer, por exemplo, 2A mais 3B, tá? Então, digamos que eu tenho aqui. Na letra C, pede para fazer 2A mais 3B. O que que tu tem que fazer? Tu tem que multiplicar o 2 pela matriz A e o 3B a gente já fez aqui, né? Então só falta esse pedaço aqui, 2 vezes A. Vou fazer aqui só o 2 vezes A. 2A. O 2A, vamos botar assim, 2A vai ser igual a 2 vezes a matriz A. A matriz A é essa aqui, que é a matriz 3, 2, 1, 0, 4, 0. Então, a 2A vai ser 2 vezes 3, 6, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0. Então, essa aqui é a matriz 2A. Tá aqui a 2A. Só que o que está pedindo é 2A mais 3B. Então, 2A, a gente viu agora que é essa matriz aqui, então é 6, 2, 8, 4, 0, 0, mais 3B. 3B a gente já fez aqui, ó. Tá essa matriz aqui. Então, mais 3B. 9, 0 menos 3, 0, 3, 6. Então, tá aqui. Então, a gente vai somar agora. Como que soma? Soma do mesmo jeito que a gente fez aqui em cima. Soma termo a termo, né? Então, eu vou somar. Vou pegar aqui por fora.
o 6 com o 9, o 2 com o 0, o 8 com o 3. E vou colocar aqui. Então 6 mais 9, 6 mais 9, 15. 2 mais 0, 2. 8 menos 3, 5. Agora, ter uma terão embaixo também. 4 com 0 dá 4, somando, né, aqui. 0 mais 3, 3. E 0 mais 6, 6. Essa aqui é a nossa matriz 2A mais 3B. Então, essa aqui é a 2A mais. Olha, às vezes eu coloco a borracha e não vem. 2A mais 3B. Então, isso aqui, essas são as operações mais básicas. A multiplicação de matrizes, a gente vai fazer na aula da semana que vem, porque daí vocês estão aqui, tá, para fazer pergunta e tal, eu acho melhor. O que que acontece com o que a gente viu e que o que tem no material de vocês? Muito do que tem lá, são aplicações, né. Então, eu vou abrir até o material de vocês, parar de compartilhar esse aqui. Só um minuto. Não sei se vocês estão vendo, tá entrando a apresentação. Tá, então aqui eu vou passar pelo texto e vou comentar algumas coisas. Só que aí eu vou ter que só mexer com o mouse, porque ele não vai me deixar escrever em cima. Aqui. Bom, então aqui fala, comento que a matriz determinante, ela é muito importante para a solução de sistemas lineares, e a solução de sistemas lineares é algo que embasa toda a computação, por exemplo, tá? Matrizes, álgebra linear toda, que é essa parte de matrizes, determinantes, sistemas lineares, ela é o básico de muitas funções aí que a gente utiliza, é quase tudo que a gente faz usando uma tecnologia digital. E aí vai falando sobre isso. Aqui apresenta uma matriz, né, aqui a gente tem, se fosse considerar a matriz de números, o que que seria a nossa matriz? Nossa matriz é só essa parte aqui dos números. Isso aqui, esses rótulos que nós temos, aluno 1, aluno 2, aluno 3, é para orientar a gente. O cálculo que a gente precise vai ser feito com os números que estão nessa matriz. Essa matriz aqui, ela é uma matriz que tem 10 linhas, né, são 10 alunos, de 1 a 10, são 10 linhas e 1, 2, 3 colunas. Então essa aqui é uma matriz linha 10 e colunas 3, tá, 10 por 3, não é uma matriz quadrada, é uma matriz, que é geral, né, uma matriz de forma geral, M por N. Aqui está falando, né, que ele é uma 10 por 13, está aqui a matriz. Então isso aqui é uma forma que o professor, por exemplo, utiliza para organizar as notas dos alunos, e é em 3 avaliações, é uma matriz. Tudo que a gente faz no Excel, por exemplo, é baseado nessa organização matricial, com linhas e colunas. Aqui está o que a gente comentou de tantas linhas por tantas colunas. E aí M por N é porque a gente não sabe quantas linhas e quantas colunas, a gente usa essa notação de M por N aqui. Aí tem a definição formal de matriz, a gente já falou sobre ela, tá, mais ou menos aquela que eu desenhei ali para você, só eu não quis colocar tantas colunas e linhas assim. Mas é só pensar que eu não sei quanto tem aqui no meio, né, só sei que vai chegar em N colunas e M linhas. E aqui, né, o que eu vou falar para vocês, também quero deixar para quando vocês possam perguntar. Isso aqui é como se fosse uma funçãozinha para cada AIJ. Então aqui está dizendo, exemplo, se a AIJ é uma matriz 2 por 3, ou seja, tem 2 linhas, estou falando aqui, ó, 2 linhas e 3 colunas, com cada AIJ é I mais J, ou seja, o valor
de cada um dos elementos vai ser a soma do número da linha com o número da coluna, é isso que está dizendo aqui. Ó, ver se eu consigo selecionar. E se eu aumento aqui. Aqui. Isso aqui que é uma funçãozinha que eu falei para vocês. Ó. Com A e J sendo, ou seja, cada elemento, que número ele vai ser? Isso aqui é uma lei de formação, tá? Ele vai ser I mais J. Então, o que vai ser o A, 1, 1? Ele vai ser a soma de linha com coluna. 1 mais 1, 2. Aí tá aqui. Subir. Tá aqui, ó, 2. Aqui, 2. O que vai ser o A1, 2? Soma linha com coluna. 1 mais 2, 3. Então tá aqui, ó, 3. E aqui estão as continhas que a gente está fazendo. Aqui, A1, 3. Vai ser somar 1 com 3. 1 com 3 é 4. Então tá aqui o elemento, ó, 4. A2, 1. A2, 1. Opa, ele seleciona tudo. A2, 1 é somar 2 com 1. E aí 2 com 1, 3, tá? Aqui. É, aqui. A2, 2. A2, 2 é 2 mais 2, 4. Tá aqui o 4. A2, 3, como que é? É 2 mais 3, 5. Tá aqui o 5. Aqui, o 5. Isso aqui é por uma lei de formação, só que a lei não precisa ser essa, tá, gente? Podia ser 3i mais 2j, i menos j, i igual a j. Quando i, existem umas que são assim, quando i igual a j, o valor é 5, por exemplo. E o resto é i mais j. Então, tem várias coisas. É que, ao invés de te dar a matriz, te dá uma lei de formação da matriz. Não é muito útil para os nossos problemas, mas é uma coisa que pode aparecer por aí. Eu não gosto desse tipo de problema, que não é problema, né? Na verdade, é só um exercício de saber quem é A1, A1, 2, A1, 3, e aí montar essa matriz. Mas, enfim, são coisas que aparecem por aí, você tem que saber que existe a lei de formação, tá? A adição de matrizes aqui tem a formalização disso, né, de como é que é formalmente. Aqui está dizendo que uma matriz C é igual a A mais B, tal, que A e J mais B e J, ou seja, aqueles elementos ali, vão ser aqui uma matriz M por N para todo, é isso que diz aqui, IJ. Vejam que aqui, ó, o que é importante dessa notação aqui? Aqui é uma matriz M por N, aqui também é uma matriz M por N, tá? Então, a ordem da matriz precisa ser igual para poder somar, não precisa ser quadrada. Não precisa ter mesmo número de linhas e colunas, mas precisa ter se uma matriz é 2 por 3, a outra também tem que ser 2 por 3. Se uma matriz é 3 por 3, a outra tem que ser 3 por 3, senão não pode somar, porque daí tu não vai ter correspondentes para fazer a soma. Então, para somar matrizes ou diminuir matrizes, que é a mesma coisa, só que tu vai diminuir, tu tem que ter uma correspondência dessa ordem da matriz. Elas têm que ter a mesma ordem. Então, se tem 2 linhas, uma, a outra também tem que ter 2 linhas, e ao mesmo tempo, se tem 5 colunas, a outra também tem 5 colunas. Mesma ordem. E aí tem um exemplo aqui que a gente já começou, e aqui o exemplo é aplicado. Então, isso, aqui eu gostaria que vocês prestassem atenção, e eu não vou fazer esse modelo com vocês, mas aqui a gente tem, eu vou só identificar, não vou fazer aqui porque ele está feito, mas o que tem aqui? Consideremos as produções de uma indústria que produz motocicletas dos modelos P1 e P2 nas cores preta, azul e prata. Então, as cores estão aqui nas linhas, ó, preta, azul e prata. Os modelos P1 e P2. Nos meses de janeiro e fevereiro de um mesmo ano. Então, aqui a produção de janeiro, está aqui. A produção de fevereiro, está aqui. Produção total de janeiro e fevereiro. O que é? Como é que eu sei? Ó, produção total de janeiro e fevereiro. De cada modelo por cor. Então, 200 aqui mais 220, que dá 420. Tá aqui, ó. É o que? São as motocicletas, né? Motocicletas, pretas do modelo P1, fabricadas em janeiro e fevereiro. Tá aqui, 420.
O que que é, vamos ver aqui, esse 320 aqui. 320. Tá na segunda linha, na segunda coluna, tá? Então, segunda linha, 150. E segunda coluna. E aqui, 170. Se eu somo 150 com 170, dá 320. Mas o que que é isso? Esse 320 é o total de motocicletas modelo P2 de cor azul. Modelo P2 de cor azul, juntando janeiro e fevereiro. Então, entender o que que um problema que é resolvido por meio de matrizes significa que é importante, tá? Isso aqui tá tudo feito aqui, os calculinhos, tá? Mas a gente vê, ó, modelo azul, janeiro e fevereiro, a cor aqui mudou a cor, né? Mas aqui só podia somar esses aqui. Depois eu vou olhar isso aqui, porque isso é a conta daqui, né? 200, 190, 180, nanana. Aqui mudou as cores, tá? E aqui é P1 e P2, e aqui preta, preta, azul, 200, 220. Eu não alterei aqui, ó, a gente tem que mudar aqui, porque tá 200 mais, não, tá certo, é só a cor aqui que tá errada, né? 200 mais 220, ok, 420 que tá aqui. Só tem que aqui as cores estão alteradas, tá? É preta, azul e prata. Então é isso, eu posso ter uma matriz para cada ano, para cada mês do meu ano, e no final ter o que que um Excel faz, né? Ele soma todas as correspondências e te dá o total daquele modelo daquele modelo naquela cor. É isso que informa aqui. Então, esse tipo de coisa é importante, isso deve cair no trabalho de vocês na parte de matrizes, tá? Multiplicação por escalar também está dizendo aqui, o alfa aqui é um escalar, tá? O alfa a gente sempre, normalmente esse escalar ele é representado por alfa, um número, né? O escalar é um número. Então, tá aqui um exemplo também aplicado. E a carga horária do professor aqui em cada dia da semana, manhã, tarde e noite. E aí pergunta se a carga horária for duplicada nos mesmos dias e turnos, podemos multiplicar a matriz por 2, ou seja, se eu duplicar a carga horária dele de manhã, de tarde e de noite nos mesmos dias, ele vai passar a ter um horário que é esse aqui, ó, tá? Que é a matriz, é pegar cada um dos elementos e multiplicar por 2, que é só isso que é isso. Isso que é multiplicação de matriz, é o que a gente vai fazer não vai fazer, mas eu quero fazer isso requer um pouquinho mais de tempo, porque ela é mais chatinha de fazer, não é que seja difícil, mas tem mais detalhes, então a gente faz isso na semana que vem, e eu vou mandar, gente, o gabarito da avaliação para vocês, porque eu ia liberar a avaliação, ia fazer aqui a correção com vocês para liberar fazer a correção com vocês para depois liberar as notas, mas eu como não apareceu ninguém, então eu vou mandar isso para vocês, e assim que eu mandar o gabarito, eu já libero as notas. Eu vou ter que fazer esse gabarito à mão, né, que eu ia fazer aqui na aula com vocês. Beleza, gente? Então aqui já é 17h44, acho que agora ninguém mais entra, né? Bom, gente, eu vou fazer se eu faço alguma coisa para otimizar essa questão do link, eu não sei se realmente vocês não puderam vir hoje, porque a turma não é tão grande, né? Mas, ou se tiveram algum problema aí, mas enfim, ficou a aula gravadinha para vocês. Bons estudos aí para todos. Abração.